Vamos falar sobre intercorrências aplicadas ao peeling químico. Então, muitas vezes você faz um peeling, você tem necessidade de ter resultados. A gente tem uma dificuldade de agir nessas intercorrências, tá? Então, eu vou falar um pouco dessas intercorrências, como a gente pode trabalhar de uma forma mais ampla. Claro que cada caso é o seu caso. Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que analisar, a gente tem que entender que as intercorrências aplicadas ao peeling químico, ela pode surgir. Porque você está usando um ativo que tem efeito cáustico, tem efeito quelante, tá? Principalmente ativos que têm peso molecular baixo, como o salicílico, ou ativos que têm concentrações mais altas que 20%, ativos que são passado dependente, como o ácido cloracético, que você não consegue neutralizar nenhuma pele, porque ele é absorvido pelo tecido e ele não tem como neutralizar. Você tem que aguardar para que ele chegue na corrente sanguínea, vamos dizer assim, ou se dissolva dentro do tecido para acalmar a pele. Mas a gente pode ter uns recursos superficiais que pode ser aplicado imediatamente ou nos 3, 4 primeiros dias dessas intercorrências. Tá? O mais comum das intercorrências é o frost, a leve precipitação proteica da epiderme ou a queimadura química que a gente fala. E essa queimadura química nada mais é que as ligações hidrogênicas do tecido, né, da proteico ali, se precipitou e se desprendeu. Onde que inicialmente tem uma coloração branco-azulada, tá? Indo para o azul bem suave, tá? Ou esverdeado, aqui alguns tipos de pele, que nada mais é que essa precipitação, uma queimadura. Por que eu faço assim uma queimadura? Porque muitas vezes essa queimadura ela se dá em contato direto com o ácido. Nós temos essas pequenas complicações que nós precisamos gerenciar com o nosso paciente, tá? E não é que é um erro. Muitas vezes a região que o paciente precipitou, que fez o frost, foi de atrito. Hoje nós temos o uso da máscara, ou o paciente tem um hábito de esfregar aquela região e na hora do procedimento não estava vermelho, o paciente não estava sensibilizado e foi aplicado o peeling e causou o frost. O problema do frost, da queimadura, não é a queimadura. É sim que depois que cicatriza o paciente arranque a casca e aonde que tem pele íntegra faz uma abrasão. Ali pode criar uma cicatriz ou muitas vezes criar uma hipercromia pós-inflamatória. Então, são essas situações que a gente vai ver nessa aula, tá? Para vocês entenderem, para vocês compreenderem de uma forma mais tranquila. A outra situação que a gente precisa entender nas intercorrências, qual ativo que você usou? Se foi alterado esse pH desse ácido. Então lembramos que a pele é entre 4 e 4,5, região íntima, axilar, 5, 5,5. Se eu coloco um pH muito distante disso, a precipitação, a penetração é bem maior. Então, muitas vezes, quando você faz um procedimento de peeling, ele acaba penetrando um pouco mais rápido e essa penetração um pouco mais rápida, por causa da diferença de pH, pode ocasionar as famosas precipitações proteicas do frost, tá? Então, concentrações muito altas. Então, eu sempre falo, tenha um pouco de cautela, dependendo da região que você mora, dependendo do fototipo, da preparação do seu paciente, concentrações mais baixas são melhores. É melhor você pegar um peeling com concentrações mais baixas e aplicar ele camadas ou potencializar ele para ele penetrar um pouco mais, tá? Lembrando que o ácido tricloracético, ou o ATA, ele é passada dependente, não camada dependente. Se eu passo ele agora, passo ele de novo 3 vezes, é como se fosse 3 passadas, ele vai penetrar mais.
É tão verdade, se eu pegar e colocar o ácido cloracético em uma mancha senil e aguardar, é uma coisa. Outra coisa é eu pegar o cotonete e passar 1, 2, 3 vezes. A penetração é maior. Então, são esses pequenos mecanismos, essas pequenas situações que vocês têm que estar extremamente atentos para não ter complicações, ok? Seguindo o fluxo, a região fragilizada. Um exemplo clássico disso é quando um paciente já vem de outros procedimentos, já fez peeling em casa, utilizou-se de alguns ativos aí que gerou um processo inflamatório e a pele está fragilizada. E muitas vezes numa má avaliação, você coloca um ácido numa concentração mais alta e pode ter complicações. Tá? Além do frust, irritação, alergia, processos epirêmicos transitórios e o incômodo da ardência do paciente, tá? Então, nós temos que pensar isso. Outras regiões, que são regiões mais sensibilizadas, como lateral nasal, canto de boca, canto de olho, tá? Hoje, a região mentoniana, a região zigomático, por causa da máscara, e isso também pode ter intercorrências. Então, observe bem, analise bem a hora de aplicar esse ativo, tá? As concentrações. Então, trabalhe com o ácido um pouco mais tranquilo, repita essa aplicação. Se você quer uma coisa mais potente, associe ele ao solução de Gesner, que é um preparador para o peeling imediato. Então, vai lá, faça uma camada, 2 camadas e depois você aplica o peeling principal. Isso chama de potencialização. Então eu posso trabalhar concentrações baixas e ativar ele para ficar mais forte através da potencialização. Então essa é a dica. Então, se eu altero, não recomendo, farmácias de manipulações de pequeno porte não tem capacidade de estabilizar o pH do ácido. Tá? É bem simples. Se eu pegar ácido salicílico a 10% com pH 2, ele tem o mesmo poder de ação de um ácido salicílico a 30% com pH 3,5. A diferença é só de 1,5 pH, tá? Mas a potencialização dele é alta, tá? Então a gente chama de arco de pH. Quanto maior a distância de pH da pele, maior a penetração do ativo. Então toma muito cuidado com isso, estude sobre isso, tá? Isso é de extrema importância. Não saia fazendo e mexendo em pH, como eu sempre falei nas aulas. O pH vai alterar sim, muitas vezes em regiões quentes, eles alteram a estabilidade e você pode ter uma coisa muito cáustica ali e ter complicações, certo? Alterar ali, o produto vem com pH 3,5, alterar para 3, tudo bem. Agora alterar muito dá problema e eu não recomendo vocês fazerem. Tá? Se vocês comprarem medicações em farmácias grandes, São Paulo, Rio, que tem ativos estabilizantes para alteração do pH, aí é outra coisa. Mas eu não acho necessário para ter resultados alterando o pH. E sim avaliando e entendendo o que o paciente realmente precisa, certo? Então, toda vez que você tem irritação, pode ser por causa dessas situações. Alteração do pH, concentrações altas, fragilidade da pele, pele sensibilizada, tudo isso vai alterar de uma forma geral a aplicabilidade do paciente ou da reação que o paciente tem. Então, é interessante vocês não mexerem no pH, trabalhar com concentrações mais baixas e repetir mais vezes as sessões do seu paciente. Então, toda vez que você vai fazer um peeling, você pode e muitas vezes tem pequenas intercorrências. Então eu sempre falo, nós temos o período imediato pós-peeling. A pele está inflamada, tá? Os mediadores de Merkel, as células de Merkel estão ativadas, então a pele já está mais sensibilizada. Nós devemos evitar fontes de calor, tá? Direto. O sol a pino, o paciente se protege, mas muitas vezes ele entra dentro de um ambiente, num carro,
e aquilo ali está praticamente um forno. E isso é perigoso. Isso você tem que tomar cuidado. Então, quando você vai trabalhar com peelings, nós temos o pós-imediato de peeling. É aquele momento que o paciente está em consultório ainda e que perdura de 3 a 4 dias. Isso é o pós-imediato. Então, a gente tem que ter essa pequena premissa, esse pequeno cuidado. Então, a pele no período imediato ela está inflamada, você deve diminuir a inflamação dela, tá? Evitar fontes de calor, discrepância de temperatura, ar-condicionado, calor, carro fechado por muito tempo, entrar calor. Essa ideia de ligar o ar para resfriar o rosto não dá certo. Se o paciente fez algum procedimento, solicita para ele. Abre o carro, liga o ar e aguarde fora do carro pelo menos uns 2, 3 minutos para refrigerar ou movimentar o ar no local, tá? Porque você não percebe, mas ali tem um campo, tá, térmico que pode irritar, gerar mais processo inflamatório, estimular as células de Merkel e nessa estimulação você tem irritação, tá? Aí nós temos a formação de frust. Frust, já vou mostrar a imagem para vocês, é aquela coloração esbranquiçada. Nós temos o passageiro, que é aquela que você está trabalhando em concentrações abaixo de 20, dá o frust, passa ali 2, 3 minutos, ele começa a diminuir a cor e tudo certo, resolveu, tá? O corpo desprendeu a pele, mas a pele foi lá, se adaptou e diminuiu aquela coloração e já está ficando vermelho, tá? Precisa neutralizar, professor? Eu não neutralizo. Agora, quando você vai usar concentrações acima de 25% de qualquer ácido, é legal você ter uma solução de bicarbonato de sódio a 5%. Então, se você vai manipular um ácido acima de 25%, você já pede para manipular uma solução tamponada de bicarbonato de sódio a 5%. Porque aí você vai ter um cuidado e, se tiver a necessidade ali, uma neutralização, tá? Como eu trabalho com ácidos abaixo de 20%, no máximo que eu trabalho com ácidos acima de 20% é o ácido tricloracético para mancha senil, mas ele não neutraliza. Anote aí, ácido tricloracético não tem como neutralizar, gente. Se você for colocar bicarbonato de sódio para tentar neutralizar o ácido tricloracético, o ATA, vai piorar. Não utiliza, certo? Mas uma dica que eu dou, você pode ter bicarbonato de sódio em consultório, tá? Que você compra para uso doméstico mesmo, e colocar 2 colherzinhas de chá, tá? Ou de café, bem pouquinho ali, 2, 3 gramas, dissolver na água e colocar no soro, e colocar com um algodão, fazendo pequenas batidinhas. Você também faz uma pseudo-neutralização, tá? O ideal é ter o bicarbonato de sódio a 5% em consultório para essas pequenas eventualidades. Se você trabalhar abaixo de 20%, não tem esse problema. Agora, você fez a neutralização, o esbranquiçamento continua, ali você tem um frust persistente. O paciente, lembra, arder, pinicar? A ardência é a ação inflamatória natural da pele, mediante um agente químico cáustico, ou quelante, o ácido. Pinicação é a ação irritatória da pele. Se seu paciente já está pontuando 10 de pinicação, você já pode diluir, eu falo que nem retirar, é diluir o ácido que está na pele, com soro fisiológico, com tônico, calmante. E logo em seguida aplicar uma máscara, um gel pós-procedimento, como está na apostila de vocês, ou um gel pós-procedimento que você tem aí de peeling, para acalmar. E se você fez um frust persistente, já faz a indicação da Desonida. É um corticótico tópico, não precisa de receita, é bem tranquilo, você vai na farmácia e pede
esse nome. Então anote aí, fez um thrust, você foi lá e diluiu ou neutralizou com bicarbonato e ele não diminuiu o branqueamento, por mais de 7 minutos, 10 minutos, está branco ainda, e o paciente está pontuando 10-10, ou pelo menos na pinicação 10, deve-se entrar com o corticoide tópico. Também usado para reações alérgicas, para reações que o paciente de irritação, para evitar problemas. Então, o que o paciente pode usar em casa nos 3 primeiros dias, 3, 4 dias, tá? Eu gosto muito de neomicina, 3 a 4 dias ali, de 4 a 5 dias, que seja, 2 a 3 vezes ao dia, para, além de diminuir o processo irritatório, inflamatório ali, ela é uma barreira protetora. Lembrando que você faz um peeling mais forte, a pele está propícia à contaminação, a toques e maior irritação. Então eu prefiro a neomicina. Mas, se não tiver, o Bepantol Derma, o Derma, tá gente? O Derma ou o Cicaplast. Então, toda vez que você faz isso, você tem que ter esse pequeno cuidado. Então, isso daqui é de 3 a 4 dias, até 5 dias ali, você faz uso disso daqui. Depois, o paciente ele entra na fase de pós-peeling tardio, quando ele sai do processo inflamatório. Eu estou dando aqui uma sugestão de despigmentantes clareadores, mas lá na aula de clareadores, você tem lá várias formas para despigmentar. Aqui eu coloquei vários tipos de ativo e o que ele faz, tá? Então, o ácido azelaico, excelente clareador, despigmentante e acalma a pele também, porque a gente usa ele na rosácea, tá? O ácido córtico, clareador potente, tá? Derivado do arroz, tá? Potentíssimo, certo? O Belides, clareador com ação despigmentante. Então, aquela melanina que já foi formada, ele consegue degradar. Então, é bem legal. A vitamina C, o VCPNG, tá? É a vitamina C de uso clareadora, tá? É só descrever esse nome que a farmácia já sabe. Professor, por que dá essa diferença de concentração? Se você coloca mais de 4 produtos, as concentrações de produtos têm que ser menores. Senão, vai começar a brigar ativos. Então, por exemplo, aqui, concentrações no máximo, você usa para 2 ativos. Conforme você vai acrescentando mais ativos, é legal reduzir a concentração de produtos que têm a mesma finalidade. Senão, você vai ficar um produto caro, e você pode ter complicações, tá? E aí nós temos ácido fítico. Hoje eu acho que é um produto muito bom, por exemplo, concentrações de 2% como anti-inflamatório e clareador, tá? A aqualicorize, despigmentante muito bom. O Atium Polon, também despigmentante. Esse Exil Risorcinol, ele veio para substituir a hidroquinona, não tem o efeito maléfico da hidroquinona. Eu vou gravar uma aula só sobre hidroquinona para vocês terem como parâmetro aí, tá? E os outros são clareadores mais tranquilos, que não tem tanta reação, certo? Então, para a gente entender algumas coisas, nós temos isso daqui, ó. Os processos alérgicos. Será que o paciente já veio com alergia ou ele criou ou desenvolveu uma alergia do peeling? Nós temos que pensar isso, porque uma alergia não vem do nada. Muitas vezes ela é formada, ela se desenvolve por um motivo, tá? O paciente já está com a irritação, o peeling foi só um potencializador. Então, o processo alérgico, normalmente, se você aplica um peeling no rosto e empola em outras regiões também, o responsável não é o peeling foi só o desencadeador. Lembrando que a pinicação, a primeira coisa que você deve fazer é tirar, pinicação 10, tira o ácido e, se possível, entra com produtos calmantes, LEDs, lasers, máscaras, o que você tiver, e já indica
o corticoide. Tá aqui, ó, tá? Desomida. Deixa anotado, tá? Muitas vezes ele tem uma validade muito grande, não é caro, você pode ter em consultório, e como a neomicina ou o bepantenol, para indicar e entregar para o seu cliente, certo? E aí nós temos as irritações. O que é uma irritação? Uma coisa local, que o paciente tem uma irritação local. Aqui é bem simples, não precisa entrar com corticoide tópico, nada. É só acalmar a pele, tá? Pedir para o paciente em casa usar soro gelado, e isso diminui, porque é localizado, tá? Quando você tem um processo alérgico, outras áreas também são atacadas, o inchaço na área dos olhos, tá? Coceira na área do nariz, isso é um processo alérgico. Já um processo irritatório, nada mais, nada menos, que é uma irritação local. Aqui eu posso acalmar. Professor, eu posso entrar com corticoide aqui? Pode, sem problema nenhum, tá? Aqui uma outra questão, foi feito um peeling e desenvolveu uma dermatite seborreica. Dermatite seborreica é um processo inflamatório da pele. Entra com corticoide tópico, o que você ter conhecimento. Mas aí o paciente vai ter que comprar, porque o paciente teve uma irritação, tá? O paciente desenvolve isso. Diferente de tudo isso, é o FRUST. Isto é um FRUST. A foto aqui, da figura 1 aqui, do senhor, é um peeling médio, imediato, e é um FRUST persistente, que vai perdurar muito tempo. É um peeling médio feito por médicos. Isso daqui descama muito, escurece bem a pele, o processo inflamatório ali é de 15 a 30 dias intenso. No outra foto, é a precipitação ali do FRUST, esse é localizado. Eu posso neutralizar essa região ou só diluir essa região e deixar o resto do rosto agir. Se este FRUST demorar mais de 7 minutos, até 10 minutos para clarear ou para diminuir a intensidade branca dele ali, você já entra com o corticoide tópico. Depois, nós temos aqui a precipitação proteica epidérmica. É aquela sensação de rachar. Muitas vezes, a pele vai esfarelando logo após isso e não sai em bloco. Ou pode ser que teve uma precipitação mais profunda e ela sai em bloco. A descamação é ao contrário de resultado, tá, gente? Muitas vezes a pessoa acha que tem que descamar, mas não está preparada e você pode ter problema, tá ok? Então, e aqui é o que mais ocorre, a hiperemia pós-peeling. Há uma irritação muito grande pós-peeling e o paciente tem complicações e você tem dificuldades de conciliar. Aqui é o que eu indico, entrar, que no outro dia o paciente chegou assim, entra com o Cicaplast, Bepantenol Derma ou Neomicina por 3, 4 dias, até 5 dias. Se não diminuir, troca por corticoide. Quando eu sei que isso está gerando um processo alérgico, pinicação 10, está pinicando, está em outras áreas, está dando um prurido, aí você deve entrar. Então, se você quer uma ação química do peeling e não quer que fique irritado, faz o peeling, no outro dia ele já entra com corticoide. Você só fez a precipitação, só o estímulo químico ali, e no outro dia você corta essa ação, certo? Nesses casos, é isso mesmo. O que eu devo fazer? Tirar a foto, ir acompanhando e vai perguntando, como é que está? Ardendo, pinicando? Vê se teve o controle. Se teve o controle, você vai ter um cuidado mais tranquilo, tá? Então, pensa nesse formato e trabalha nesse formato que você vai ter um cuidado aí muito melhor, certo? Essa aula de intercorrência, gente, eu falo que é muito difícil ter, tá? Não é que é difícil, você reduz muito quando você trabalha com ácidos de concentrações mais baixos e faz camada dependente.
tá? Quanto mais camadas você fazer, mais profundo o ácido vai e menos irritação. De você pegar, por exemplo, um ácido glicólico ou um mandélico a 20%, é uma coisa. Se você já pega o glicólico a 40%, o processo de intercorrência é bem maior nos 40%. Então, se o meu paciente vem de uma reação alérgica, de um pós-Covid que temos aí, que é um processo inflamatório intenso, esperar pelo menos 30 dias e começa devagar as intensidades de peelings quelantes, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado para não ter complicações, ok? Queria agradecer, um beijo e um queijo.